Hoje é a nossa aula de ciências e nós vamos retomar o assunto sobre classificação dos animais, a classificação dos seres vivos. E o assunto de hoje é sobre alguns animais. Dentro dessa classificação, dessa grande classificação, nós temos dois grupos, que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Hoje nós vamos conhecer o primeiro grupo, dos animais vertebrados. E que palavra é essa, né? O que significa, né? O que tem a ver com esse tipo de animais que nós vamos ver hoje. Os animais vertebrados, aqui na capa da nossa aula de hoje, já tem 3 exemplos. Então já dá para a gente ter uma ideia do que pode ser, quais são as características deles principais. O que vocês acham? Olha só essa imagem aqui. Esse é um esqueleto humano. E todos nós temos os nossos ossos, que são eles que sustentam o nosso corpo. Esses ossos que são todos, né, articulados para a gente poder fazer os movimentos assim, de braços, de perna, pescoço, costas, tudo isso é que nos torna também desse grupo de vertebrados. Aqui, a nossa coluna vertebral. Tá vendo onde está indicando essa seta? Toca aí nas suas costas, bem no meio, assim, ó, você vai sentir uns ossinhos, ficam assim, um embaixo do outro. Se você tocar, você vai sentir. E você vai ver que essa daí é a sua coluna vertebral. E é desse nome que vem o nome vertebrados. Então, quer dizer que todo animal vertebrado, todo ser vivo que é um vertebrado, ele tem uma coluna vertebral e ossos. Olha só esse esqueleto. É o esqueleto de um cachorro. E olha aqui em cima aqui, o que tem? A coluna vertebral do cachorro. Exatamente. Como um vertebrado, ele tem ossos articulados e tem uma coluna vertebral que o sustenta. Então, o primeiro grupo de animais que nós vamos conhecer, todos têm essa característica. Tem uma coluna vertebral e tem ossos articulados. Um esqueleto, né? Aqui, vamos lá. Os animais vertebrados podem ser classificados em 5 grupos. E aqui nós vamos, lembra, para trabalhar a classificação, organizá-los em grupos. Eu já pedi para vocês fazerem isso em casa e eu sei que vocês já compreenderam direitinho como a gente pode classificar não só os animais, mas tudo, né, na nossa vida. Então vamos lá. O primeiro grupo que nós vamos conhecer, que vai ser bem interessante, são os peixes. Depois os anfíbios, os répteis. E na próxima aula nós vamos conhecer também as aves e os mamíferos, certo? Então aqui nesse grupo, olha essa imagem aqui, a gente tem um peixinho palhaço, né? Que está na cara já é do grupo dos peixes. A gente tem esse sapinho aí que está bem engraçado, que é do grupo dos anfíbios, né? Depois a gente tem, aqui embaixo a gente tem uma tartaruga, do grupo dos répteis. Tem um passarinho aí, do grupo das aves, e tem uma vaca que é do grupo dos mamíferos. Hoje, como eu disse, nós vamos conhecer os 3 primeiros grupos, peixes, anfíbios e répteis. Conhecer alguns detalhes, características, vai ser bem legal. Vamos lá, começando pelos peixes. Lá no seu livro, pega para você acompanhar. Na página 118, vamos acompanhar junto aí, porque você vai ver algumas imagens também no seu livro. E também já pega o seu marcador. Já estou com o meu aqui. Pega o seu marcador, porque você vai precisar marcar algumas coisinhas importantes, né? Algumas que pode você, quando estiver lendo, você pode marcar. E outras que eu vou destacar aqui também. Para você aprender a compreender no texto o que é importante, o que é mais relevante. E destacar para você depois, quando for estudar, que sabe, um teste, ou então querer relembrar algum detalhe, você vai direto lá certinho onde você marcou. Então vamos lá? Pegue seu marcador e vamos começar a ver o que tem de importante nessa página 118. Sobre os peixes. Primeiro, são animais aquáticos, né? A gente já sabe que o habitat dele natural é onde eles vivem, é na água. Então são animais aquáticos. Você nunca vai ver um peixe voando, nem andando por aí. Ele vai estar sempre lá na água.
Segundo, a maioria nasce de ovos, quer dizer que não são todos, mas a maioria, sim, nascem de pequenos ovos. Alguns têm escamas sobre a pele dele, né? A pele não, né? Eles não têm pele, a maioria tem escamas ou uma pele bem grossa, né? São chamados peixes de pele e peixes de escama. Depois, da sequência aí, vai acompanhando, está tudo na sua leitura aí. Eles usam, para se locomover, as suas nadadeiras, já que eles não andam e não voam, eles estão lá dentro d'água e para se locomover, como é que eles fazem? Eles vão usar suas nadadeiras, né? Ou barbatanas, também conhecidas. Além disso, algumas curiosidades. Olha só, o tubarão-baleia é o maior peixe. Olha a imagem dele aí no seu livro. Se você imaginar que encontrasse, de repente, com esse peixe dentro d'água, mergulhando no dia, você provavelmente ia ficar apavorado. Mas imagina só, que apesar de ser o maior peixe que existe, ele é totalmente inofensivo. Ele só se alimenta de pequenos animais e plantas microscópicas e nunca ataca seres humanos, né? Apesar de ter esse nome e ser bem grande, né? Chega a medir, olha só, 20 metros. Se você quer saber quanto é isso, dá 20 passos bem largos, assim, você vai ver que é mais ou menos isso daí, 20 metros. E pesar 10 toneladas. Então, imagina só, 1 tonelada são 1.000 quilos. Então, 10 toneladas, olha só, é muito grande, muito pesado. Então, vamos lá agora seguir. A gente tem agora o segundo grupo, que são os anfíbios. Os anfíbios, eles são animais bem diferentes também, inclusive no seu modo de viver. Vamos conhecer? A gente vai acompanhar ainda aí na 118 e também na 119, certo? Mas a primeira e principal característica desses animais, é que eles vivem uma parte da vida na terra e uma parte da vida na água. Eles vivem tanto na terra como na água. Então, olha só que interessante, né? Eles podem viver tanto num lugar como no outro. E a gente vai ver mais uma característica. Tem a pele fina e fria. Não sei quantos de vocês já tocaram em um sapo, por exemplo, né? Em uma rã. Mas é bem estranho, né? Porque tem a pele fininha e fria, né? Eles nascem de ovos, alimentam-se de lagartas, mosquitos, besouros e até mesmo baratas, moscas, né? Essas coisinhas pequenas assim. Isso é importante, viu? Já já a gente vai ver que isso é importante para o equilíbrio, né? Eles se alimentarem desse tipo de insetos. Os sapos, os mais coloridos, olha que interessante, eles, apesar de serem mais bonitos, eles são mais perigosos, porque eles são, na maioria das vezes, venenosos. Então, quando você vê algum bichinho assim, por menor que seja, mas muito colorido, fique longe, porque provavelmente são venenosos. As rãs, olha que curiosidade interessante. Como elas vivem também na terra e na água, elas têm membranas entre os dedos, que nem a dos patos. Já viu nos patos? Eles têm as mãos, as patinhas assim, membranas, né? Membranas são peles entre os dedos e ajudam a nadar. Então não são dedos assim separadinhos. Eles têm entre eles, ó, peles. E aí ficam como se fossem pés de pato, né? Que a gente usa para nadar. Aí tem também as salamandras. Aqui não é tão comum esse tipo de animal. Ele é mais comum lá para o norte, né, para a América do Norte, para a Europa. E são aqueles animais que já têm uma cauda. Aí, aqui na nossa imagenzinha aparece um e no seu livro também. Tem esse aí preto com essas pintinhas amarelas. É a salamandra. E tem também o exemplo das cobras cegas, que também são anfíbios, e muitas pessoas as confundem com cobras de verdade, mas elas não são, elas são inofensivas, né? Elas não têm patas, então elas rastejam, e aí por isso são muito confundidas com cobras de verdade. Mas elas não apresentam nenhum perigo pra gente. Vamos lá fazer essa tarefinha aí? A gente tem aí sobre a vida do sapo. O sapo, nessa questão 5, página 119, tem 4 imagens. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem, é a mesma que está no seu livro. Nós vamos colocar em ordem a vida do sapo, como é que começa, né? E a sua sequência. Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeiro, o sapo adulto, ele põe ovos. Então, onde que tem ovinhos aí?
Na primeira imagem, exatamente. Nessa primeira imagem aí, ó, tem ovinhos, aí ele está próximo da água e alguns já estão caindo dentro d'água. Então, o sapo coloca, um sapo adulto, coloca esses ovos. A segunda fase é que esses ovos, eles crescem, né? Abrem-se e surgem esse ser que é chamado de girino. Você já deve ter ouvido falar. O girino, ele é a fase anterior, ainda não é um sapo, né? Ele ainda é como se fosse um filhotinho, mas ainda não é um sapo. E aí depois acontece essa transformação aí, ele já se parece mais um sapo, né? É a terceira fase da vida dele, mas ele ainda tem uma cauda ali, que é fruto ainda da vida dele de girino. E por fim ele chega à fase adulta, que aí ele já parece o sapo que a gente conhece, está habituado a ver às vezes na rua, né? Em algum lugar assim. E esse processo pelo qual ele passa parece muito com o da borboleta, vocês se lembram? Que ela é uma lagarta e se transforma? Pois é, isso leva um tempo também, assim como a borboleta, leva um tempo para ele chegar nesse estágio da vida, mas se chama também metamorfose, assim como na vida da borboleta. Certinho? Gostaram de ver? Muito interessante, né? Sobre a vida do sapo. Mais uma tarefinha aí, você vai virar a página 120, a questão número 6, que eu falei para vocês sobre a importância da alimentação do sapo, que é, né, de alguns anfíbios, outros anfíbios. Ele tem essa língua aí grande, pegajosa, não é à toa, é para ele poder caçar esse tipo de insetos, animais que se proliferarem, né, livremente, vai acontecer realmente, né, uma praga, né, no meio onde nós vivemos. Então, são animaizinhos bem indesejáveis para a gente, mas para o sapo é o alimento. Que bom, né? Então, aqui é a resposta sugestiva para você colocar aí. Com base nessas imagens, o que é possível concluir sobre a importância dos anfíbios no controle das pragas? Bem, eles são, né, especialmente os sapos, eles alimentam-se de lagartas, moscas, baratas e outros animais. Dessa forma, eles contribuem para o controle populacional desses seres vivos. Certinho? Se quiser, você pode pausar, depois copia com calma aí a sua resposta. Ok? Vamos lá para o último grupo de hoje, que nós vamos estudar, que está dentro desse grande grupo dos vertebrados. Vamos relembrar, nós já vimos os peixes, os anfíbios, e agora nós vamos conhecer os répteis. E os outros dois grupos de aves e mamíferos vai ficar para a próxima aula. Lembra que toda classificação ela é feita de acordo com as semelhanças dos seus componentes. Então, em cada um desses grupos, você viu que tem diversos animais, mas que eles têm semelhanças, certinho? Então, vamos lá. Agora, a página 120 e depois, para finalizar, 121. Vamos conhecer os répteis. O que tem de interessante aí na vida deles? Tem alguns animais bem diferentes e outros que já são bem conhecidos da gente. Primeiro, eles rastejam para se locomover. É a primeira coisa. Eles rastejam para se locomover. Tem o corpo aqui. Ele tem vários tipos de formas de cobrir, né, o corpo dele. A primeira aqui é de escamas. São os lagartos e as serpentes. Né? O lagarto é aquele animal que gosta de ficar, né? A gente vê muito ele no sol, assim, paradinho, né? Às vezes a gente pensa até que tá morto, ele tá parado lá pegando sol. E eles todos têm o corpo coberto de escamas. A serpente, inclusive, né, as cobras, elas até trocam de pele, né? Uma época da vida. E tem os répteis que têm o corpo coberto de placas. São jacarés e crocodilos, que são animais bem perigosos, né? Mas tem uma pequena diferença entre os dois, os jacarés e os crocodilos. Mas ambos têm o corpo coberto de placas duras, né? E corpo coberto de carapaças, são as tartarugas e jabutis, que também às vezes a gente confunde, acha que é tudo a mesma coisa, mas não é não. Tá bom? Se você tiver curiosidade, vai lá e pesquisa. Qual a diferença de tartaruga e jabuti? Você vai ver que é bem pequeno, mas dá para visualizar em relação ao seu casco, né? Ao carapaça, né? Como está dizendo aqui. Que são esse tipo de animais que tem esse tipo de cobertura no corpo. Muitos deles põem ovos, mas nem todos. E aqui tem as curiosidades sobre alguns deles, né? O primeiro tem até a foto dele aí, ó. A foto dele de perfil aí no seu livro, que é o teiu. Ele é o maior lagarto do Brasil.
é o maior lagarto do Brasil, mede quase 2 metros. Tem a sucuri, que ela é muito comum no norte do Brasil, na Amazônia, e também no Pantanal. É a maior serpente do Brasil, né? Também conhecida como anaconda. Já chegaram a encontrar com quase 10 metros de comprimento. Então é muito grande. O jacaré-açu, que é o maior do Brasil, né? Também chega a pesar 500 quilos e pode viver até 100 anos. Já pensou? Mais do que um ser humano. Não é tão comum, né? Um animal que vive mais do que um ser humano. Mas tá aí, o jacaré-açu é esse animal. As tartarugas também vivem bastante, né? Que fazem parte desse grupo de répteis também. E a tartaruga de couro, que é bem grandona também, né? A maior do mundo. Está aí na página 121. Dá uma olhada na foto dela. Não tem nada para comparar perto dela, mas eu imagino que deve ser muito grande. Chega a pesar quase 1 tonelada, 900 quilos. Né? Essa daí foi encontrada há muito tempo. Não sei se depois já foi encontrada alguma acima do tamanho dela, ou próximo, né? Mas essa daí foi a maior encontrada até o momento registrado, para a gente saber aí, certo? Vamos lá para a tarefinha? Aí na página 121, a gente vai relacionar essas duas colunas, ok? A gente tem aí tartaruga, lagarto, serpente e jacaré. Vamos ver se a gente consegue identificar as características deles? Vamos lá. Tartaruga. Qual você acha que é a característica mais combina? Pode ser venenosa, tem um casco muito duro, fica no Pantanal Mato Grossense ou é terrestre e gosta de pegar sol, se aquecer no sol? Eu acredito que seja o casco muito duro, né? De todos aí, ela é a única que tem a carapaça, né? Esse casco, né, que protege ela, envolve ela. Então, a tartaruga é a que tem um casco muito duro. A letra B vai ser o lagarto, né? O lagarto, ele é terrestre, a gente já sabe, e gosta de se aquecer ao sol, como eu disse. Então, essa é uma característica do lagarto. Vamos ver agora a serpente. Só tem mais 2 opções. Pode ser venenosa, por isso nós devemos ter bastante cuidado, não ter muita curiosidade em tocar e também não precisa machucar. É só deixar ela quietinha lá no lugar dela que ela não vai fazer mal a ninguém, certo? Mas fique longe. E por último, por fim, o jacaré, que é muito comum no Pantanal Mato Grossense. Para concluir a nossa aula, você vai fazer essa leitura sobre as serpentes, que está aí na sequência da página 121, bem interessante, sobre jararaca e cascavel, e também na página 122, sobre os dinossauros. Ok? Tem umas questões bem interessantes aí sobre os fósseis, dá uma lidinha, depois você pode pesquisar também algo mais na internet, você vai ver que é bem interessante esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos conhecer os 2 últimos grupos que fazem parte desse grande grupo dos vertebrados, que são as aves e os mamíferos. Hoje nós já conhecemos os peixes, os anfíbios e os répteis. Observe e depois você pode voltar à aula para você ver a característica de cada um. E também pode dar uma lidinha no seu livro que tem bastante coisas legais sobre eles. Bom, um beijo e até a próxima aula.